Não, eu vou explicar para você essa situação aí. Foi 86, 87, acho que foi 86 porque era um ano político. Ah, o Silas, o pouco tempo que ele conseguiu dar aula para nós lá no IBP, ele teve essa campanha política, né? E ele colou, como sempre, colou com um candidato a deputado federal, até que foi eleito, o Sotero Cunha, que era o proprietário das casas paraibanas, lá no Rio de Janeiro. Ao Silas colou com esse cara, carregava esse camarada para tudo quanto era igreja que ele ia pregar, né? Carregava o Sotero Cunha de tiracolo. Só que dentro da sala de aula, o Bigode ficava enchendo o nosso saco, dizendo assim: não, eu não concordo que pastor se meta com política. Isso aí ele falava, na cara de pau. Não concordo que o pastor se meta com política e tal. E o pastor tem que se dedicar ao ministério. Aí, como eu disse para você antes, naquela pelada que a nossa turma jogava lá na Ilha do Governador, né, quase toda sexta-feira à noite, depois da aula, aí ele colou com a gente uma vez na resenha, lá no intervalo da pelada, ele veio querer de novo lacrar com aquela postura, posição dele, né? Não, pastor não deve se meter com política, deve ficar de fora, não levar político para o seu púlpito. Olha o que você já viu o Silas fazer por aí depois, né? Isso lá já em 80, 86, 87, por aí. Aí, beleza. Um belo dia, lá no estacionamento do seminário, apareceu um mini estúdio de gravação montado dentro de um baú, de um caminhão, que estava em cima assim, de uns galões de metal de 200 litros. Estava lá e nós começamos a ver, até que nós descobrimos de quem era aquele estúdio de gravação, era do Silas. E ele ganhou, né, do Sotero Cunha, que era o candidato a deputado federal que ele vivia arrastando para baixo para cima. Ganhou de doação. Aí nós juntamos ele lá na pelada e falamos: ô Bigode, quer dizer que pastor que se mete com política você não apoia, mas aquele estúdio que está lá embaixo, no estacionamento do seminário, você ganhou do Sotero Cunha, a ele. Veja bem, mas ele é um apoio para o meu ministério, né? E tal. Mas a gota d'água com relação a esse estúdio que o Bigode ganhou de doação desse político, né? Foi quando ele levou para fazer uma gravação de uma propaganda uma mulata, acho que lá da Beija-Flor de Nilópolis, com um fio dental para fazer uma gravação dentro desse baú. Aí a missionária, a esposa do reitor, né, a missionária Alice Olson, chegou e viu aquela cena toda, né? Ficou muito constrangedor para o Silas, ficou como se diz, de saia justa ou de biquíni justo. Isso aconteceu lá nos anos 86, é o ano político, né? Acho que foi 86 mesmo. E eu era aluno de lá. Tá? Isso daí tudo a gente viu acontecer, não é historinha que contaram, não. Tá? Então o Silas sempre foi um comensal, né? O cara que andou sempre na aba de política, seja de um lado, seja de outro. Foi aí que ele fez a carreira dele. Tá? Você aí só conhece Silas por internet. Né? E a minha história com Silas ainda é outra, não é só essa daí, não. Né? Silas é muito chegado lá da família nossa, muito chegado. Então, o Silas está aí hoje nessa posição, né? Ele tem essa postura dele aí de defender os valores, até aí, mas ele sempre foi como se diz na gíria, sempre foi um come quieto, né? Desse meandro político. É um camarada que vive nessa contramão. Ele fala uma coisa, mas no fundo ele faz outra. Né? Sempre foi o camarada que ficou na aba dessa galera toda aí. Né? O Silas é esperto, não é bobo não.